This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos aqui com outro tema que até que combina um pouco com o do outro episódio, então se você não ouviu, volta Volte. lá. E um tema que eu acho muito interessante, porque a gente vê muito isso em terapia. Muitas relações familiares são levadas para o processo terapêutico. Exato. E a nossa abordagem da psicologia tem tudo a ver com isso, Sim. né? Que é a abordagem sistêmica que começou com atendimentos de famílias. Então, a gente acaba estudando bastante. E quando a gente coloca esse título, o que ficou da sua família? Como que você se sente? Eu tô falando sentir, nem é pensa. É. Sinta aí. Olha, não sei, Bianca não me perguntou, mas estou respondendo. Pra mim, fica uma coisa assim, meio que parece rastros, assim. É como se realmente você estivesse lendo um livro e aí o que você lembra do livro é o que ficou. Nossa, profunda. Você tá muito profunda, Elisa. Ah, eu sou profunda. Mas- Mas eu acho que é muito isso. A gente não dá pra gente generalizar e falar que somos a nossa família, porque não somos pessoas individuais. Mas também não dá pra gente falar que não temos nada a ver com a nossa família, porque família nada mais é do que várias pessoas juntas. E várias pessoas juntas têm um tipo de comportamento, ainda mais quando convivem. Então, obviamente, a gente vai pegar algumas coisas da nossa família. Falas, crenças, trejeitos, Uhum. comportamentos mesmo. Então, Sim. obviamente, a gente vai ter coisas da Valores. nossa família. Com certeza. E eu acho que é até interessante quando a gente nega isso, né? Vou ser sincera, eu sou a pessoa que eu sempre falo, todo mundo fala assim, você é igual a sua mãe. E eu falo, eu não sou. Hoje eu me peguei na mesa com a minha mãe está de visita aqui. Me peguei na mesa e a gente foi da coisa, a gente usou a mesma risada. Eu me senti tão mal! Eu falei, gente, eu sou igual a ela, que raiva! Porque muitas coisas que eu enxergo na minha mãe eu não quero ser. E eu falo, não, estou sendo muito diferente. Mas a gente acaba reproduzindo, a gente acaba... E eu tô usando um exemplo pequeno, que é isso da risada. Mas a gente acaba agindo e fazendo. Porque Sim. pelo convívio, por tudo isso, a gente torna isso normal, natural. Eu acho que ainda mais pais e mães que mais ou menos assim te criaram, que estão com você, acho que desde o início, normalmente. É, não só pais e mães, que a gente criou, né? É, que a gente criou. Mas eu acho que... Militei. Militou. Como é que é? Engajou. Ai, isso. Engajou. Mas acho que principalmente quem te cria, quem Sim. tá com você, você consequentemente pega mais traços. Sim. Então eu não convivia tanto com a minha avó. Então eu sei que eu não tenho muitas coisas dela. Sim. Porque não tava no meu dia a dia. E que é diferente da Bia, por exemplo, Sim. que cresceu com a avó dela. Então, Sim. com certeza, a avó dela teve uma influência na vida dela muito maior do que a minha. Até, teve. a gente, e é coisa pequena, né? Assim, no nosso paladar vai fazer diferença quando a Sim. gente tá numa casa ou outra. São tantas coisas, assim, que a gente não vai vendo, que nem a gente não sei se eu já falei aqui outras vezes no episódio, mas, por exemplo, eu e o Marcos, quando a gente juntou tradições de ambas as famílias, a gente é muito tranquilo. Então, a gente não ligou muito. Mas, por exemplo, minha mãe não morava aqui. E aí, quem veio com a tradição muito da minha família foi a moça que trabalhava lá em casa, da família da minha mãe. E a minha sogra. Então, a Rosa já trabalha com a gente, com a nossa família, já há mais de 12 anos, por aí. Caramba. É muito tempo. Então, o que acontece? Ela veio com várias tradições da nossa família, a mãe do Marcos veio com várias tradições. E elas tinham tretinhas de, tipo assim, uma chegava, arrumava os copos num lugar. Aí a gente falava, beleza, é aqui. No outro dia, a outra ia e colocava em outro lugar. E a gente ficava, onde estão os copos da nossa casa? Não sabemos. Toalha fica junto com isso? Não, não fica junto com lençol, fica junto. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai levando. E isso vai fazendo com que a gente desempenhe isso, a forma como a gente foi, para os outros ambientes da nossa vida. Estou dando esse exemplo, mas isso vai se dar com os comportamentos, com a fala que a gente usa. Tem alguns significados que vão ser daquela casa, daquela família, e para outra não vai ser. Então, às vezes, para minha família, nossa, isso aqui tá muito legal. Para a família da Elisa vai ser outra coisa legal. E é engraçado porque até quando são igual meu pai e meu tio, que foram criados pela mesma pessoa, pela minha avó, hoje as nossas famílias, a gente se dá muito bem, mas as nossas famílias são muito diferentes em alguns aspectos. E você fica vendo, mas gente, como assim? Como pode ser tão diferente? E simplesmente é. A forma como o meu tio lida com as minhas primas é diferente com a forma como meu pai lida comigo, sendo que os dois tiveram filhas, os dois foram criados pela mesma pessoa, os dois pensam muito parecidos, mas a forma de criação é diferente.
Até porque o que a gente tá falando é isso. Não é a família só que vai definir, né? Não ficam só... Por isso que a gente falou do fica. Não ficam só as coisas da nossa família. Vão ficar das outras relações que a gente tem. Vão ficar das coisas que a gente consome. Então, vão ser várias coisas que vão estar ali marcando quem a gente é. E no meio das tantas interferências, das tantas interações, a gente decide conscientemente ou inconscientemente o que vai ficar. É verdade. E eu acho que isso de inconscientemente, do que fica, é o que mais a gente vê na terapia. Porque são Sim. coisas que normalmente a gente não quer. Sim. Então, ninguém quer puxar um lado mais egoísta, de inveja, de raiva. Ninguém quer puxar, mas é involuntário. Você vê que sempre que você sai, sua tia fica brava com você, você vai ficar com raiva quando seu namorado sair. É o único repertório que a gente teve. Você não conhece outra coisa, não. É o negócio da xícara. É o negócio da Inclusive, xícara. tem um post sobre isso. Exatamente. Que você não sabe. Se você segurou a xícara Sempre assim, assim. faz fica aí. Você não vai saber segurar de outra forma. Então, por exemplo, quebrou a alcinha da xícara. E agora? Como eu seguro? Eu não seguro a xícara, eu não sei segurar. E aí eu começo a segurar de outras formas que podem não fazer sentido. Tipo, embaixo, e aí tá quente. Me queimei. Elisa se queimou. E agora, o que ela faz? Ela pode segurar de outra forma. Aí, gente, Elisa tá sendo... E ela pode fazer isso que ela acabou de fazer. Escolher não segurar. Sim. Só que no nossos núcleos, ciclos, só foi ensinado a de um jeito. E eu acho que essa é o interessante de viver em sociedade. A gente aprender a viver de várias formas. Só que muitas vezes pode ser conflitante. Porque na nossa família, por exemplo, sempre falaram, o certo é segurar assim. E se você não segura assim, você está sendo uma péssima pessoa. Exato. E eu acho que isso pode acontecer muito quando você une famílias, que foi o caso, vai ser o caso de você e do Marcos, que já tá mais unida do que nunca. Sim. E então, se o Marcos segura assim e pra família dele é errado, Sim. e você segura assim, a relação que vocês dois vão construir vai ser uma relação meio... Tá, mas assim tá errado. Eu aprendi a minha vida inteira. Minha mãe me disse. Exato. E falou, não, mas eu seguro assim e sempre deu certo. Como que vocês vão chegar num consenso? E aí que a gente decide aprender com o outro, Exato. né? E O quanto aí- que a gente está disposta a isso. Exato, porque tudo bem se você não estiver disposto, fala, não, pra mim só faz sentido segurar assim e não faz sentido estar com você. Sim, exato. E acho que é entender o nosso limite nessas relações. E é uma coisa que não é muito ensinada a gente, que a gente pode se impor limites nas nossas relações familiares também. Exato. E que é difícil, né? Muito, muito Porque difícil. tem um lugar cultural que família é a base de tudo. Minha família, margarina, perfeita. E quando a gente olha pra nossa, a gente vai achar imperfeições. Com certeza. Porque toda família tem imperfeições, todas as pessoas têm imperfeições. Mas olhando pro lado, parece que tá todo mundo muito perfeito. Então também dá um espaço de tipo, onde que eu vou construir? E Bia, sabe um negócio que você falou que até me deu um insight? Que às vezes tá muito perfeito até da pessoa que vive na mesma casa que você. Sim. Então, às vezes, você mesmo tá vivendo com a sua filha e ela aparenta ser a filha perfeita, que tira 10 em tudo e que faz natação. E aí, quando vê, ela tá mal. Ela tá triste, ela não tá satisfeita com o que ela tá fazendo. Ela não sabe o que ela quer ser. E você só vê aquela perfeição porque não teve brecha pra vulnerabilidade. Só ficou na aparência, né? Exato. E muitas vezes acontece isso. E eu acho que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado pra não idealizar esse perfeito. Porque, de modo algum, é ótimo ter relações saudáveis, tá? A gente tá discordando disso. Mas de, às vezes, idealizar tanto essa família que quando um erra, é tipo assim, destruiu. É o fim. O que Isso aconteceu? acontece muito, muito. Então, se eu não passei... Nossa, agora, que pelo menos quando a gente tá gravando, a nota do Enem saiu essa semana. Saiu. Então, eu não passei na faculdade X com a nota tal. Nossa, muito eu triste. sou a vergonha da família. Gente, É uma desonra. E acho que é importante falar, né? Isso também vai ter muitas questões culturais. A nossa família, como é família Oriental, nossa, é muito- isso da desonra é um peso muito grande pra família. Então isso fica é pra uma gente. vergonha. A vergonha, a honra, isso fica pra gente. Como significados importantes. Não tô generalizando todos nós, mas também, muito. o orgulho da família. Exato. Agora, talvez pra tua, sejam outros critérios que sejam importantes pra tua família. Então, Sim. a beleza é algo que é muito importante pra tua família. É verdade, E aí então. você acaba se cobrando ali, né? Poxa, minha mãe sempre se arrumou, eu sempre vi minha mãe me arrumando. A gente contou já uma história de uma pessoa assim. Já vi minha mãe sempre se arrumando e tudo mais, isso ficou pra mim. Então eu tenho que estar sempre arrumada. Pra mim o belo é esse. Eu vi como ela se tratava mal enquanto ela não estava se sentindo, quando ela não se vestia com roupa número tal. Então isso vai ficando. E acho que é esse o convite, assim, vai ficando, mas
como que você se sente com esse ficar? É, Você quer que ele fique? Isso quer que continue? porque é uma coisa que pode ser muito difícil não estar com você, mas não é impossível. E a gente tá aqui pra provar isso, porque o processo terapêutico é justamente... Isso daqui não é nenhuma... Vamos fazer terapia todo mundo, mas realmente o processo terapêutico é justamente De autoconhecimento, de modo geral, né? você se conhecer e identificar o que faz sentido pra você. E o sentido... não tem nunca uma pessoa já perguntou assim, tem como o sentido ser meu e não ser impactado pelos outros? Não tem. Vai ser impactado pelos outros o teu sentido. Mas você é a junção de todas essas interações que eu te disse ali anteriormente, que aí você vai dar o teu sentido. Quem dá a cartada final é você. E eu acho que isso, assim, voltamos a lembrar. Condições e condições. Sim. Sabemos que existem contextos e muitos contextos que as pessoas precisam manter certas regras, precisam obedecer certas regras, certas dinâmicas, mesmo sabendo que aquilo não condiz, mesmo sabendo que aquilo não faz bem, porque é a única possível. E eu acho que isso é muito importante lembrar também, para a pessoa não se responsabilizar. Tipo, eu posso mudar tudo, eu posso ser... Nem tudo tá nas nossas mãos. Não. E assim, só de você falar isso, me veio várias situações, sabe? Sim. Então, se você tá numa situação que você é cuidadora de alguém, de algum idoso da sua família, e você é a única rede de apoio dessa pessoa, por mais difícil que possa ser, com certeza não é tão fácil pra você escolher, isso não está mais nas minhas mãos, do que uma outra pessoa que tá em outra situação. Então, Exato. acho que não dá nem pra comparar situações. Não dá pra comparar a situação, não dá mesmo. E é entender, e eu acho que ter consciência da situação que você tá também, porque às vezes a gente se cobra tanto e não vê que realmente não cabe a nós. A gente já tentou tudo que tava ao nosso alcance. Sim, e se acolher nesse movimento vai ser muito importante, né? Sim, sempre. E encontrar talvez outras redes de apoio, né? Porque família não precisa ser só a nossa de origem. Exato, você pode conhecer outra família, inclusive construir outra família de amigos, construir outra família quando você se relacionar com outra pessoa. Sim. Então eu acho que família é um termo muito grande pra ser colocado em apenas... Uma caixinha. Uma caixinha, pessoas pequenas, sabe? Pessoas específicas. Sim. Eu acho que pode ser muita coisa. Perfeito, perfeito. Então, Elisa, o que ficou da tua família em ti? Ficaram muitas coisas boas, mas eu sei que ficaram muitas coisas que eu tenho que melhorar em mim. E com certeza das coisas boas que ficaram, eu vejo que ficou uma... Minha família, ela tem muito isso de valorizar. Então, a gente valoriza muito os feitos um do outro. E isso eu aprendi muito, não só com a minha família de origem, assim, meu pai e minha mãe, mas minha família de próxima, assim, meus tios, minhas primas. Que a mínima coisa que você faz, se você fizer um bolo pra mim, vai ser muito valorizado. Se você construir alguma coisa, ajudar de alguma forma, vai ser muito valorizado. E minha família sempre conversa muito. Então, a minha família de origem, a minha família nuclear, ela conversa muito. Então, o diálogo, e eu sei que isso foi algo que eu introduzi muito na família, que eu sinto muito essa necessidade, mas o diálogo é algo que é muito presente. Então, pouquíssimas vezes, ou quase nunca, assim, eu lembro de ter tido uma briga na nossa família verbal, de gritar. E sempre quando tem um conflito hoje, a gente consegue conversar. Então, obviamente que tem a parte ruim que eu peguei também, que esse diálogo é introduzido hoje, que eu tenho 21 anos e eu entendi o poder da comunicação. Mas antes, não tinha comunicação. Então, se eu ficava brava com a Bia, eu não ia falar com a Bia, porque eu tava brava com ela. E aí eu me isolava, eu parava de falar com ela e eu ignorava. E hoje eu sei que existem outras formas de se lidar com isso. E eu levo isso pra outras relações minhas. E o que ficou da sua família? Interessante porque você estava falando isso, porque eu pensei, na verdade, o quanto eu tenho muitas famílias, né? É verdade. Porque, assim, pra quem não sabe, meus pais são separados desde que eu tenho 1 ano e meio, 2 anos. Então, eu tive 2 famílias. Com a minha mãe, com meu pai, minha madrasta tá comigo desde que eu tenho 4 anos. Então, ela também é família. Minha avó. Agora tem minha família com o Marcos, a família dele. Então, Você assim, tem 4 famílias. eu tenho várias famílias, né? Então, eu fiquei pensando, com a minha avó, de coisas boas e coisas ruins, acho que principais. Eu vejo uma coisa como positiva e negativa ao mesmo tempo, que é, ela sempre me ensinou a ajudar as pessoas e ser gentil com as pessoas. Só que isso é um ponto bom, até que passe dos nossos limites. Sim. E muitas vezes a gente
Minha avó passava e eu passo dos meus limites, eu acho, para fazer isso, para essa contribuição, assim. Então, essa pessoa ser muito solícita, eu acho que também tem os seus contras, mas acho que foi isso que ficou. Do meu pai, eu acho que ficou um lugar muito... Eu sou muito certo pelo certo, assim, né? Então, quero fazer as coisas certinhas, eu não vou ser trapaceira, eu não vou fazer coisas assim. Eu acho que meu pai ele é muito desse jeito. Mas o que acontece também, em contraponto? A gente se torna muito rígido. É verdade. Então, eu sou cabeça dura, eu acho que eu sou umas coisas meio assim do meu pai. Da minha mãe, eu acho que ao mesmo lado desse lugar expansivo, minha mãe é muito expansiva. Eu acho que eu peguei muito isso dela. Desse lugar de curtir a vida e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu sou levemente estourada. Que nem ela, assim. Né? Acho que eu sou uma pessoa que... não gostei também. Aí vai não tudo ou nada. Que aí, junto com o meu pai... Junto com o meu pai, que é rígido, e 880 da minha mãe... Aí pode gerar umas confusões. Então, você vê que, vai somando. Eu vou ajudando as pessoas... Vai somando aqui as questões. E, o que mais? Aí, da família do Marcos... Eu acho que eu tô aprendendo uma coisa que tá sendo muito importante, que é algo positivo. Que é um contraponto de tudo isso, dos meus pais. Que é uma tranquilidade que eu tive que aprender na marra com eles. E tá ficando em mim. O evento hoje é 7 da noite. Beleza, a gente chega às 10. Antes, eu queria morrer se a gente chegasse às 10. Com a rigidez e com o 880 da minha mãe, era tipo assim, você é a pior pessoa. Mas com a família do Marcos, eu falo assim, Nossa, mas é verdade. 10 é paz. Eu sinto que você tá muito mais flexível até com coisas do trabalho, que era muito Sim. forte do seu pai, né? Exatamente. Ou seja, flexibilidade veio muito com a família do Marcos e com o Marcos. Ou eu era flexível, basicamente, né? Porque foi isso. Eles me colocaram na marra ali pra lidar com todas as minhas ansiedades de uma vez só. Mas também convivendo com muitas mulheres da minha família, que eu cresci com muitas mulheres, eu acho que eu aprendi muito sobre feminismo na prática. As mulheres da minha família sempre trabalharam desde cedo, tiveram independência. Minha avó se separou do meu avô e na época era um absurdo uma família japonesa se separar. Ela se separou, foi trabalhar, fez as coisas dela. Então, umas mulheres apoiando as outras, eu acho que isso teve de positivo. Então, acho que e eu acho que muitas pessoas podem estar vendo como eu, que tiveram vários núcleos familiares, né? Com certeza. Aprendendo aí e fica. E tem coisas que vão ser positivas ou não. E o que a gente pode fazer é o que a gente está conversando também aqui. Aprimorar isso. Você aprimorou a comunicação, eu estou tentando a flexibilidade. Olha só. E aí a gente convida vocês a tentar encontrar o que é comum na sua família ou nas suas famílias. E entender o que tá igual o meu, a comunicação da Via Flexibilidade, o que é o seu também. Então tá bom, gente. Acho que é isso. Se inscrevam no canal, compartilhem, deem likes, avaliem, enfim, façam tudo isso. Marquem a gente, porque a gente tá adorando ter essa troca com vocês e ajuda muito quando vocês fazem aí essas atividades, essas interações conosco. Tudo bem? E qualquer coisa, a gente quer... Eu esqueci de fazer. E qualquer coisa, mandem pra gente a história de vocês que a gente quer ouvir, a gente quer ler no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com ou nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Pode.mulherdevoz. É isso, gente. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.